Deus multiplica os recursos. Eu gostaria de refletir com você no texto de João 6, alguns versículos, a partir do 5. Levantando os olhos e vendo grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para este povo comer? E o 8, outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Aqui é um texto bastante conhecido dos cristãos, né? De João, quando vai relatar um dos milagres de Jesus, quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Era uma multidão que estava seguindo Jesus e Jesus já tinha passado para um outro lugar e aquela multidão estava seguindo Jesus já há várias horas. E Jesus olhou para a multidão, ele se compadeceu da multidão, ele entendeu que aquele povo precisava de alimento. E naquela época eram contados apenas os homens, então foram contados cerca de 5.000 homens, as mulheres e as crianças não eram contadas. Então, estima-se que ali existia uma multidão muito maior do que 5.000 pessoas, porque existiam mulheres também acompanhadas de seus filhos. E ali Jesus chamou um dos seus discípulos para testar a fé de seu discípulo e perguntou: onde nós vamos comprar pão? Como nós vamos dar alimento? E aí eles ficaram: olha, não tem como, é muita gente. Mas apareceu ali uma doação de 5 pães e 2 peixinhos. Jesus ora, acontece a multiplicação, todos ali sentados na grama são alimentados e a palavra diz que eles comem e se fartam e ainda sobra. E Jesus dá ordem para guardar o que sobrou. O que sobrou foi bastante, foram 12 cestos. Foi muita coisa que sobrou. Olha quanta coisa a gente aprende aqui nesse texto. Aqui nesse texto a gente aprende sobre o poder de Jesus de multiplicar recursos, multiplicar bênçãos, multiplicar alimento, multiplicar, né? A gente aprende sobre o poder de Jesus de multiplicar. E a gente também aprende que as bênçãos que Deus dá pra gente, a gente deve administrar da melhor forma. Jesus falou que o que sobrasse não era para jogar fora, era para juntar em cestos e guardar. Olha quanta coisa linda a gente aprende aqui. O nosso Deus, ele é poderoso. Ele fez no passado e pode fazer no presente sobre a sua vida também. A palavra que Deus me deu foi sobre isso, multiplicação de recursos. Nós estamos vivendo já um tempo de escassez. De repente na sua vida tem sido abundância, você tem tido bastante para você e para os seus. Mas se você olhar para o lado, você vai ver pessoas que estão vivendo escassez. E existe a necessidade de ajudar quem tem menos, existe talvez a necessidade de repente você olha para os seus recursos e você tem tanta coisa para fazer, não é? De repente aquilo que você ganha no mês, você tem tanta conta para pagar e aí você fica pensando assim: meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? De repente você está aí escolhendo a conta que você vai pagar e a conta que você vai deixar, que você vai negociar com o banco. Mas Deus manda te dizer hoje: eu sou aquele que multiplica o recurso e não vou deixar você ser envergonhado. Portanto, confie no Senhor. Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos. De repente, na tua matemática, você diz: eu só tenho X e eu preciso de Y. Eu preciso de uma quantia muito maior para suprir a minha demanda, para poder honrar com os meus compromissos. Mas Deus é aquele que pode suprir. Confie no Senhor. A palavra de Deus fala aqui que essa multidão ela estava seguindo Jesus. Não era uma multidão onde todos estavam com curiosidade, porque o povo já estava com fome.
curioso não ia aguentar seguir Jesus com fome. Certamente ele teria desanimado. Esse homem já falou demais, eu vou embora. Era uma multidão que estava sedenta de ouvir a palavra de Deus, uma multidão que estava sedenta de ver a manifestação de Deus, os milagres do Senhor. Era um povo que precisava de ver o agir de Deus. E Jesus, ele viu isso, o sacrifício do povo. O povo já estava seguindo Jesus, aquela multidão, já há horas. E Jesus percebeu, Jesus viu, já vai cair a noite. E esse povo está aqui me seguindo, eles precisam de se alimentar, senão eles vão desfalecer por aqui. Jesus deve ter pensado assim. E Jesus se compadeceu da multidão. Não era uma multidão curiosa, não era uma multidão, não era um povo que estava ali querendo derrubar Jesus. Eles realmente tinham sede, eles realmente queriam ver o agir de Deus. E Deus se compadeceu. Uma outra coisa que a gente aprende aqui, quando nós estamos na posição, Deus ele olha para nós, para nossa necessidade. E às vezes a gente nem fala com a nossa boca e ele supra a nossa necessidade. Que dirá se a gente orar? Portanto, meu querido e minha querida, coloque a sua dificuldade, coloque a sua necessidade diante do Senhor. Não fica pensando assim, eu nasci para sofrer, eu nasci para viver assim, eu nasci para viver em aflição, em tribulação. Não fique pensando isso. Deus quer te ver feliz. E é claro que a vida não é de um mar de rosas, não é. Mas Deus, ele quer suprir a sua necessidade. Ele não quer que você seja envergonhado. Então ore, porque quando nós oramos, Deus, ele tem uma resposta, mesmo que não seja aquilo que você pediu, do jeitinho que você pediu, mas ele sempre tem uma resposta. Ele sempre vai te socorrer de alguma forma. Muitas das vezes ele permite sim a gente passar lutas e dificuldades para nos ensinar alguma coisa. Mas alguma resposta ele vai ter, ou ele vai dar paz no teu coração, de repente ele vai fazer do teu jeitinho, porque é a vontade dele. A vontade dele sempre é boa, sempre é perfeita, sempre é agradável. Não deixe de orar, se mantenha na posição. Se você está passando por alguma luta, alguma dificuldade, se você precisa ver multiplicação dos seus recursos, se você precisa honrar com um compromisso que você não está conseguindo honrar, ore ao Senhor, clame a Deus por misericórdia, e Ele está pronto para te ouvir, para te ajudar. Ele olha para as suas necessidades e ele se compadece, ele se sensibiliza, ele se preocupa com você. Ele pode fazer uma multiplicação que você não espera, que você não imagina. Confie nesse Deus, que é o Deus que tudo pode. E eu quero orar por você. Deus Santo, forte e poderoso, louvado seja o teu nome. Te louvo, Pai, por essa palavra poderosa, é a palavra do Senhor. E eu te peço por essa vida que está aí, supre, Deus, as necessidades dessa pessoa. Deus, vai multiplicando os recursos, não deixe essa pessoa ser envergonhada, que ela confie em Ti, que ela coloque a fé dela no Senhor, que ela faça a sua oração, acreditando que o Senhor é forte, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso para ajudá-la, Senhor. Pai, que o seu Deus não permita, Deus, essa pessoa vir a passar por necessidades tremendas, Senhor. Que o seu Deus esteja suprindo, Pai, as necessidades mais básicas que essa pessoa tem, Pai, as necessidades do coração, da alma, Pai. Supre, Pai, que essa pessoa consiga colocar a fé dela no Senhor. Levanta ela hoje, que ela se sinta, Pai, abraçada. Que ela sinta hoje que o Senhor se preocupa com ela. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo foi importante para você, compartilhe. Existem pessoas necessitadas de ouvir a palavra. Deixa lá a sua curtida, o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. E também a gente tem oração a partir das 6 horas da manhã. Eu te convido a participar da oração. São vídeos curtinhos, mas que vão edificar a sua fé. Fica você na paz de Jesus. Um grande abraço.